Iniciada a gravação, sejam bem-vindos a mais um Foro de Goiânia com Gustavo Sabino, Leandro Rodrigues Calaça. Eu sou o Valério Luiz, já cansado de debates, porque hoje estava com o Leandro, inclusive, lá na Rádio Sucesso. À tarde fui lá no Conversa Fiada e agora a gente está gravando aqui o nosso programa, que vai para o ar amanhã. Já com as pautas da semana, já vou colocar uma pauta aqui que a gente estava conversando em off. Aí eu falei, não, vamos conversar no ar. Já vamos colocar o vídeo do nosso querido Ronaldo Caiado, aquele vídeo que ele fez junto com os outros candidatos, né? Que está no próprio portal dele, próprio redes sociais dele. Opa, vamos lá. Momento importante na minha trajetória de vida. Vocês sabem que vem de um partido desde que eu iniciei minha trajetória política. Primeiro, para quem não... É que realmente a Arena deu origem mais direta ao... Qual que foi o partido, Gustavo? Foi vários, né? Teve o PMDB, teve o PSL. Não, o PMDB veio do MDB, né? É verdade, do MDB, mas teve o PSL, por exemplo. Durante a ditadura, a gente tinha dois partidos só, o MDB e o Arena, né? Isso, o Arena deu origem ao PSL. Era o PDS, não era não? Não, era o PSL e depois virou PL. E aí... É porque foram dois, eu acho. Se eu não me engano, a Arena foi PSL e o PSD, se eu não me engano, alguma coisa do tipo, que virou uma ala virou PFL, DEM, União Brasil. Uma área do PSD virou PFL, que era onde o Caiado originalmente estava afiliado, né? O Partido da Frente Liberal. E aí o PFL virou DEM, e depois o DEM virou União Brasil. Então por isso que ele fala que está no mesmo partido a vida inteira, né? Ele está durante essas modificações desse partido, que na sua origem é um partido de apoio à ditadura militar do Brasil, né? Segundo o partido, o Google, foi o PDS, o PSL, o PPR, o PPB e o PP. Isso, aí o Caiado estava no PFL, né? Uhum. Vamos lá. Mas busco neste momento uma oportunidade para poder também contribuir com a discussão nacional de uma eleição em 2026. E nessa hora, nós estamos tendo aqui, na companhia do meu amigo Ratinho. Meu amigo Ratinho, que tem intenção de voto maior que a do Caiado, né, em todos os cenários. Eu acho engraçado o pessoal daqui de Goiás ficar falando que, não, mas o Ratinho vai se preocupar em eleger o sucessor e ir para o Senado. Não tem como saber isso, ele não falou isso. Como também do Eduardo Leite, que já são do PSD, me acolhendo aqui neste momento, para que nós possamos mostrar ao Brasil que este é um gesto de total desprendimento. Aqui não tem um interesse pessoal de... Peraí, Gustavo e Leandro, primeira coisa, vocês acham que esse é um gesto de desprendimento do Caiado? O Caiado tem baseado a sua trajetória sempre no personalismo, né? Ele, quando foi candidato lá na eleição de 88, 89, tem até aquela bela frase que ele pede para o Lula perguntar para ele. O Lula fala assim: o dia que você alcançar pelo menos 2 dígitos, eu faço uma pergunta para você. E eu acho que a carapuça de coronel do Caiado sempre teve uma manifestação muito forte no íntimo dele. Ele manteve a candidatura de 88 praticamente sozinho, como um dos fundadores da UDN, né, que era uma unidade dos ruralistas brasileiros. O DR. O DR, isso. União Democrática Ruralista. Isso. E atualmente também, ele tentou bancar essa candidatura dele a presidente sozinho no União Brasil, não conseguiu. E a saída dele não é para construir algo orgânico, algo coletivo. A saída dele é justamente porque ele não conseguiu se candidatar pela União Brasil e agora tenta se candidatar pelo PSD, né? Apesar de eu não ver muito sentido ainda nessa manobra dele, o que eu tenho imaginado aqui é que dei uma analisada nas pesquisas recentes, as mais recentes, tanto da Futura, que saiu hoje, acho que é Futura mesmo que saiu hoje, quanto a última da Atlas Intel ou a da Quest, que colocam ele atrás do Ratinho Júnior. Então, eu acho difícil o PSD abrir mão da candidatura do Ratinho Júnior por um recém-filiado que está atrás nas pesquisas.
não faz muito sentido, né? Então, assim, talvez, e aí eu até levantei isso hoje fora do ar, lá com o Valerina na Rádio Sucesso, que o ideal dele, às vezes, é sair como senador pelo PSD e a esposa sair pela União Brasil aqui como senador também, uma tentativa de fazer duas vagas de senadores na mesma família. Porque, assim, de fato, encontrar lógica, muita lógica nesse caminhar dele aí, não consegui entender, ao menos que o Kassab tenha oferecido algo para ele, que a gente só vai ficar sabendo lá para maio, junho, quando já tiver definido os candidatos. Né? Você que nossa pesquisa, Leandro, é verdade que o Renan Santos está na frente do Caiado? Em alguns cenários, ele está empatado tecnicamente com o Ronaldo Caiado, seja numericamente à frente ou numericamente atrás. E aí a gente vê que realmente ele não tem expressão nenhuma. E talvez até importante para a população goiana também perceber isso, porque muita gente está em algum debate e o pessoal fala assim, não, o Caiado vai ser presidente. Não, o bolsonarismo é muito forte, é 70% da população. Qualquer eleição onde um indicado para o Bolsonaro não ganhe, não faz sentido nenhum. O pessoal esquece que a bolha onde ele vive, ou sendo macro, o estado onde ele vive, tem uma grande maioria, sim, de direita, a gente não pode negar isso, mas isso para o aspecto nacional é irrelevante, totalmente irrelevante. Gustavo, ele filiou não sei quantos prefeitos no União Brasil. Uhum. União Brasil não deixou ele candidatar, ele deixou o povo na chapada e o projeto não é personalista, né? Não, cara, então, eu acho que o projeto dele não é personalista no seguinte sentido. E aí a gente precisa compreender a relação do Caiado com o bolsonarismo, tá? O Caiado, ele não é um bolsonarista, e o entorno dele não é um entorno bolsonarista. Ah, mas ele se alinha, ele faz falas agora, de uns tempos para cá. Se você pegar lá no começo da pandemia de Covid, ainda lá, Caiado, primeiro mandato dele, tudo mais, tal, ele não estava alinhado. Ele não estava alinhado, tá, com o bolsonarismo, teve rusgas com Bolsonaro, continuou tendo rusgas com Bolsonaro, vira e mexe tem rusgas com Bolsonaro. Então esse é o primeiro ponto. Se ele saísse, ele fez um movimento diferente de outros candidatos que se alinham no campo bolsonarista, por exemplo, que estão pedindo benção para Bolsonaro, como Tarcísio. Tarcísio está doido para sair candidato a presidente. Doido, 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 doido. Mas ele não sai, porque ele não sai sem a bênção do Bolsonaro. Claro, ele também não é necessariamente um bolsonarista, mas tem um cálculo eleitoral aí. Então, veja bem. Ratinho é lido no campo da esquerda como um cara técnico. Tá? E aí a gente pode até pensar a técnica no sentido que se fala hoje, que é uma técnica enviesada e tal, mas é a leitura que se faz. O Leite, ele é de centro-esquerda. Ou de centro-direita, ou uma linha ali meio PSDB, uma linha meio Marconi, entendeu? Ele ali no espectro político, se for pensar em termos clássicos, ele seria uma centro-esquerda. Um liberal safado. Tá? Certo. Essa vinda do Caiado, é estranho ele vir. Então, o que parece, eu vi uma leitura política hoje que fez sentido para mim, de que a jogada do Kassab seria a seguinte, ele estaria ou mirando ele se cacifar como vice do Lula, porque ele tem... Ele, o próprio Kassab? O próprio Kassab, como vice do Lula, ou preparar o terreno para uma traição do Tarcísio ao bolsonarismo, então trazer o Tarcísio, entrar um desses, provavelmente o Ratinho, que é o que tem mais expressão, trazer o Ratinho para vice do Tarcísio e fazer uma candidatura para disputar de fato e tal, e ele teria condição disso, porque ele estaria com 6 estados, que são estados muito importantes economicamente, né? Porque hoje um dos problemas do Tarcísio, que ele não ganha tração, é que ele está tentando beijar, ele está acendendo uma vela para Deus, outra para o diabo. Entendeu? Na verdade, ele está acendendo uma vela para Belial e outra para Beelzebub. Por quê? Porque ele tenta dialogar com o bolsonarismo e tenta dialogar com a Faria Lima. A Faria Lima não quer diálogo com o bolsonarismo porque o bolsonarismo não permite que o chamado business as usual, ou seja, que os negócios continuem como sempre. Eles provocam instabilidade. Então, para ele conseguir se lançar, ele teria que, com o apoio da Faria Lima, ele teria que romper com o bolsonarismo. Ao mesmo tempo, essa ruptura com o bolsonarismo, agora, nesse momento político, atrairia os canhões do bolsonarismo. E a gente já sabe que o Flávio não terá o apoio da Faria Lima.
tá? E também provavelmente não terá o apoio dos Estados Unidos. Então, pode ser que ele esteja fazendo uma articulação para quê? Para construir uma terceira via, ou uma alternativa à direita, alinhada em torno do nome do Tarcísio. Porque, veja, ele está com 3 presidenciáveis. Alguém vai rodar. Alguém vai rodar. Alguém vai rodar. O Caiado sabe disso. Talvez ele tenha autoestima tão grande ao ponto de achar que ele vai ser o nome. É nem possível que seja também. para vice. E aí eu faço a contemporização em relação aos números do Renan Santos. Renan Santos é um nome nacional, tá? Ele é conhecido no país inteiro. Ele tá empatando com o Caiado, um cara que tem projeção só no estado de Goiás, porque esses 4,5 do Caiado é de Goiás, cara. Entendeu? Então, Caiado, assim, tem uma rejeição baixa no resto do país, com uma campanha forte, alinhada com um projeto de alternativa ao bolsonarismo, porém à direita, ele teria chance de crescer. Então, pode ser que ele esteja fazendo esse tipo de cálculo. Mas ainda acho que é um projeto que não é personalista no seguinte sentido, dessa articulação de uma alternativa à direita sem bolsonarismo. E aí ele coloca o nome dele, vem fortalecer essa articulação, correndo o risco de sair, por exemplo, para senador. A outra possibilidade do Kassab, além de você lançar o nome do Tarcísio, conseguir construir essa traição do Tarcísio, ou sair como vice de Lula ele mesmo, e aí não ter uma briga com o lulismo, ou ter uma pacificação momentânea, porque o Kassab ele não é ideológico, né, cara? Ele é um quadro muito pragmático. Entendeu? Muito pragmático. O PSD tem 3 ministérios no governo, Lula. Pô. Ele seria até o que se chama de fisiológico, ele está do lado de quem ganha. Entendeu? Ganhou, eu apoio, eu estou ali que o poder está ali. Agora, uma terceira alternativa seria lançar o nome do Ratinho Júnior, entendeu? Trazer algum outro nome para ser vice dele, talvez o Zema, porque ninguém ganha eleição no Brasil se não ganhar em Minas, isso é fato. Entendeu? Minas é um swing state aqui no Brasil, ele é um fiel da balança, ele muda resultado de eleição, tá? Quando é muito rara a eleição em que o presidente ganha e não ganhou em Minas. Tá? Então, assim, teriam essas alternativas que estão sendo ventiladas por aí. Agora, Caiado não vai ser candidato a presidente, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí é viagem, e eu já vim alertando, falando, se ele não romper com o bolsonarismo, eu acho que ele tinha até chance de construir um nome como alternativa. Por quê? Porque ele representa tudo que a direita gosta, né? Só que ele precisava romper com o bolsonarismo, ele também bundou nessa ruptura. Mas eu acho que essa ida agora, o partido do Kassab, é o ensaio dessa ruptura. Você acha que dá tempo ainda de fazer toda essa articulação para esse ano ainda? Porque tá bem cima, né? Se ele não for o presidente, ele vai para o Senado. A esposa dele vai também por outro partido. Então, a condição do Kassab da ida para eles foi que todos os 3 iam abdicar do governo até 4 de abril, que é a data limite. Então, aí que tá. E eles falaram que eles iam decidir depois. Por que eles vão decidir depois? Porque provavelmente eles estão esperando o movimento de uma 4ª pessoa, que é o Tarcísio. O nome do Tarcísio já vem sendo trabalhado como uma terceira via moderada há algum tempo pela imprensa. Só que ele não vai conseguir sustentar esse rótulo se ele estiver alinhado ao bolsonarismo. Ao mesmo tempo, ele está fazendo o cálculo de que ele não pode romper com o bolsonarismo de imediato, ou não poderia romper pelo menos até o ano passado, por causa do gabinete do ódio bolsonarista mesmo, cara. Os caras, eles destroem reputação assim, ó. Entendeu? Então, eles estão... Eu acho que ele ainda está avaliando o campo, ver se ele vai sair presidente ou não. Se ele sair, ele dificilmente ele vai sair pelo PL, porque ele teria que entrar numa disputa direta com o bolsonarismo, por causa do Flávio, que já se apresenta como pré-candidato. Então, acho que o mais viável seria ele cair no colo do Kassab. Agora, tem que ver. Particularmente, se eu fosse assessor político do Tarcísio, ele estivesse buscando meu aconselhamento, fingir que eu não sou comunista, eu ia falar, governador, o senhor tente um segundo mandato, faça um bom trabalho em São Paulo, continue fazendo o bom trabalho que o senhor está fazendo, que o senhor vai vir cacifado para 2030. Entendeu? Deixa a galera se matar agora, porque a chance maior tá para o Lula. Tá? A gente sabe que tá. Isso aí, as pesquisas estão indicando tudo isso agora. Não compra esse desgaste. Se o senhor perder, o senhor vai sair do cenário político, porque o Tarcísio não tem base.
Ele não tem base política, ele é um quadro técnico, ele é tipo a Dilma, Uhum. entendeu? Se ele tiver uma base alheia apoiando ele vai, porque ele é um cara reconhecido e tudo mais, tal. Mas se não tiver, ele por si só não faz política, entendeu? Então termina o mandato, deixa a galera se engalfinhar aqui. A esquerda vai chegar sem nome para 2030, isso é fato, entendeu? Única hipótese da esquerda chegar com o nome para 2030 é a seguinte: Valério Luiz se elege governador do estado de Goiás, faz um bom governo e aí se apresenta para presidente já em 2030. Vai ter idade? Aí nós temos, vai ter idade. Tem. Vai ter idade. Aí nós teremos um nome de esquerda competitivo em 2030. O, Fora isso, não. o Lula, ele tá mandando a tropa de choque lá para São Paulo, né? Provavelmente vai mandar o Haddad disputar lá de novo. Uhum. Eu acredito que já tentando tirar isso aí do Tarcísio, né? Uhum. Eu até hoje dei uma olhada numa pesquisa para senador em São Paulo. E eu tive uma grata surpresa. Em vários cenários, a esquerda, o campo progressista, fazia as duas vagas. O Haddad, se saía Senado, fazia. A Marina também era o segundo colocado em um dos cenários. Ou colocando Marina e Tebet também, as duas iam bem. Colocando Geraldo Alckmin e Haddad. Em vários cenários, a esquerda fazia os dois candidatos no Senado em São Paulo. Apesar da gente saber que pesquisa para a eleição de senadores, quando tem dois, né, o índice de erro é muito alto, porque acaba que você tem que conseguir analisar o segundo voto de uma grande parte da população. Você consegue analisar o primeiro na pesquisa, mas o segundo você tem uma certa dificuldade. Também vi uma notícia que a Tebet disse que está disposta a trocar de partido. Elas têm saído do PMDB, né, porque o PMDB em São Paulo ele está na mão do campo bolsonarista. Ela iria para o PSB de bola, né, e dependeria de uma conversa com o Lula e de um acordo entre os dois, ela toparia sair ao governo de São Paulo. Parece que existem pesquisas internas que, no caso dela, candidata, ou do Geraldo Alckmin, teria grande chance da disputa ir para o segundo turno e dar um arroxo no Tarcísio. Então, assim, a gente, às vezes, fica um pouco alarmado, um pouco assustado com a situação para cargos legislativos na próxima legislação. Parece que no Rio Grande do Sul também a esquerda é bem forte nos cargos para o Senado. Então, a gente pode ter aí algumas gratas surpresas nessa eleição. Levará essa bandeira de um projeto de esperança e de resgate daquilo que o povo tanto espera. Caráter, determinação. Opa. Momento importante na minha trajetória de vida. Momento importante na minha trajetória de vida. Vocês sabem que vem de um partido desde que eu iniciei minha trajetória política. Mas busco neste momento uma oportunidade para poder também contribuir com a discussão nacional numa eleição em 2026. E nessa hora, nós estamos tendo aqui, na companhia do meu amigo Ratinho, como também do Eduardo Leite, que já são do PSD, me acolhendo aqui neste momento para que nós possamos mostrar ao Brasil que este é um gesto de total desprendimento. Aqui não tem o interesse pessoal de cada um. Aquele que for escolhido levará essa bandeira de um projeto de esperança e de resgate daquilo que o povo tanto espera. Caráter, determinação, honra, coragem moral e também independência intelectual para governar esse país. E é dessa maneira que eu realmente sou recebido aqui e hoje tenho a graça de poder ter aqui a minha filiação partidária no PSD e ao lado desses dois colegas, governadores muito bem avaliados, nós iremos disputar essa eleição em 2026. O que sair aqui, candidato, terá o apoio dos demais. Isso aí, Caiado, Ratinho, uma alegria para nós, porque antes da nossa aspiração individual como agentes políticos, vem a nossa aspiração como brasileiros. O Brasil precisa encontrar um rumo que devolva esperança para as pessoas. Esse é o compromisso do PSD. A gente constitui aí um partido que reúne pessoas que pensam o Brasil, que querem fazer a diferença. A gente não precisa pensar igual em todos os temas, a gente precisa pensar no Brasil. E quando a gente é capaz de pensar no Brasil acima de tudo, pode ter certeza, a gente constrói um país diferente a partir desse processo eleitoral que vem pela frente. Seja bem-vindo, prazer será trilhar ao teu lado e ao lado do Ratinho nessa jornada. E um prazer, Caiado, ter uma pessoa do teu quilate, da tua força, da tua liderança, poder fazer parte desse projeto junto com a gente de união.
e União pelo Brasil, para virar essa página, fazer um Brasil moderno, um novo país que tantas pessoas precisam e querem, acima de tudo, um Brasil moderno que cuida das pessoas que mais precisam. Então, seja muito bem-vindo, tenho uma alegria de ter você junto com a gente, junto Obrigado, com o Eduardo aqui. Parabéns, viva o Brasil! Vamos lá. Cara, eu faço uma seguinte análise. Pensando bem aqui, essas falas fazem mais sentido como recado para o Bolsonaro do que para o Lula, né? Quando ele fala de não ter projeto pessoal, significa que ele pode estar disposto a abandonar a candidatura para apoiar um dos dois lá. E quando ele fala de independência intelectual em relação a quem? Em relação aos Bolsonaro, né, cara? Tipo assim, quero fazer um governo que não esteja na batuta deles, né? Exato, cara. Por isso que para mim fez sentido essa análise que eu li, porque o discurso deles parece muito um discurso mesmo de, somos uma alternativa à direita, que não está alinhada com o bolsonarismo. Hoje o Kassab deu uma entrevista na Globo News, eu meio que trabalhando e ouvindo, peguei algumas partes. Uma das partes que ele fala o seguinte, que no eventual segundo turno, independente, provavelmente o partido vai liberar apoio dos estados, né, porque ele não teria condição de garantir o apoio, por exemplo, do PSD da Bahia a um candidato que não fosse o Lula. Inclusive, acho que nem no primeiro turno ele consegue fazer com que o PSD da Bahia apoie qualquer um desses 3 candidatos aí. Mas ele fala que ele vê uma migração muito grande dos votos de qualquer um dos 3 candidatos para o Flávio Bolsonaro. Porque ele vê que o voto do PSD, de qualquer um dos 3 candidatos, seria um voto de centro-direita, que estaria mais propenso a votar no Flávio, e não no PT. Acho que vai acabar esbarrando naquela questão que eu já tinha falado aqui algumas vezes, que qualquer candidato de direita, para ganhar do Lula, teria que primeiro ir para o primeiro turno, e aí precisava do apoio do Bolsonaro, e aí entre o primeiro e o segundo turno ia ter que negar o Bolsonaro. Porque acaba que o anti-bolsonarismo é maior que o antipetismo, e a gente acredita que essa eleição vai ser mais uma eleição que o anti-bolsonarismo ou o antipetismo vai eleger o próximo presidente. Vamos ver aqui esse aqui. Dizer a vocês que nós estamos dentro de um partido que tem uma preocupação muito grande, que é de poder mostrar que não tem nenhuma candidatura individual. De novo isso. Do Caiado, do Ratinho, e nem do Eduardo Leite. Primeiro, todos nós temos uma prova aí de total desprendimento. Eu poderia ter ido, talvez, com o candidato. Ou não. Aquele que for indicado terá o apoio dos demais. Quem for indicado terá o apoio dos demais. Agora, nós estamos discutindo um problema muito sério da eleição de 2026. Não é só ganhar a eleição, é saber como governar o país diante desse colapso instalado de governabilidade pelo Lula. Então, essa é que é a preocupação da população. Esse é que o quadro tem que ser realçado neste momento. Será que a população não viu que 5 mandatos do PT, a única coisa que cresceu foram as facções criminosas, a corrupção? É que o cidadão está cada vez mais desprotegido? Será possível que até hoje ele fala que ele vai combater a fome e não consegue? Há 40 anos que ele fala isso, não consegue até hoje. Qualquer um de nós resolve isso aí em 2 anos de mandato, isso 40. Então, o objetivo nosso hoje é um só. E o presidente Kassab deu àquele que for o candidato total liberdade de ação. Por exemplo, na Bahia, se o PSD for com o PT, nós vamos para o palanque do ACM Neto. Se no Ceará o PSD for para o PT, nós iremos para o nosso candidato. Total liberdade de ação, não tem dificuldade não. Agora, é o que eu estava dizendo ali agora há pouco. O que nós temos que esperar agora é o Kassab, tá certo? É soltar a fumacinha branca para saber quem é que vai ser aqui o ungido para poder ser o candidato a presidente. Com a devida vez de volta. Cara, tem tanta coisa para falar disso aí. Primeiro, o nível de cinismo desse pessoal é um negócio assim, impressionante, cara. Se você for pegar antes de 2003, quando começou o mandato do Lula 1, qual era o programa social que existia no Brasil? Não existia nada, não existia porra nenhuma. Você vai pegar
Os primeiros projetos de inclusão social foi Bolsa Família, foi Minha Casa Minha Vida. As universidades nos anos 90 era um nível de exclusão enorme. O nível de inclusão da educação que o PT proporcionou foi uma coisa de todo o nosso sistema de universidades federais praticamente foi dobrado nos governos dele, as políticas de cotas e tudo. O Lula tirou o Brasil do mapa da fome várias vezes. Assim, aí o PT surgiu em 1980 porque durante a ditadura militar eles passaram 20 anos sem reajustar salário, os arroz salarial. E durante os anos do Bolsonaro e Temer, eles não ajustaram o salário mínimo nem pela inflação. E vem falar que em 2 anos ele vai resolver o problema da fome, o problema social do Brasil. É um cinismo assim, enorme. E eu fico cansado de ir nos lugares, o Leandro, o Gustavo com certeza também, e o pessoal falar, esse colapso do Brasil. Que colapso, amigo? O pessoal, eles nem se preocupam em provar mais o que fala, entendeu? Só fala os negócios da boca para fora. E, por fim, assim, ele falou, a gente tem total liberdade de ação, se o PSD for com o PT na Bahia, a gente vai pro palanque da CM Neto. Então isso aí não é partido. É uma zona, uma bagunça completa, né? E depois não é um projeto pessoal. E aí é o seguinte, aí o cara fala, o Gustavo estava falando aí da candidatura para governo, tá uma disputa no PT, né, aqui de Goiás, para ver se a minha pré-candidatura vai para frente ou outras que vão para frente. Aí eu conversando com o Leandro, antes da gente entrar no ar. É melhor que seja assim, né, que com uma disputa, uma discussão interna, que existe algum nível de democracia dentro do partido, né, do que isso aí. Olha a palavra que ele usou, quem vai ser um ungido. Ele falou, quando sair a fumaça branca é quando o pessoal escolhe o Papa, né? Então, assim, em qualquer partido que não seja PT, pessoal, esses partidos têm dono, né, velho? Tem um dono, unge um e acabou. Que a militância pensa que se foda, entendeu? Os caras não querem nem saber. E aí o Caiado tá sofrendo isso agora, só que ele não tem essa autocrítica. Ele tentou ser o cacique do União Brasil, não conseguiu, teve que rapar. E aí nada como uma derrota pro cara ficar desprendido, né? Agora ele é desprendido, agora não tem projeto pessoal. Por quê? Porque não conseguiu dominar nenhum partido que tenha relevância nacional. Uhum. Gustavo, primeiro, depois do Leandro, vamos lá. Não, cara, é isso. Acho que você falou tudo, né, Valério? Mas assim, eu ainda tenho uma questãozinha, assim. Eu acho que, claro, todo mundo que vai em política, ele tem um projeto pessoal, tá? Porque, assim, a gente tem que parar um pouco, e aí, Valério, até, desculpa estar falando isso, já que você é pré-candidato a governo, mas eu acho que a gente tem que conversar a política de maneira séria, cara. Muitas vezes se cobra, por exemplo, que as pessoas elas sejam monges, Sim, é entendeu? verdade. Que elas sejam santos, entendeu? Então, por exemplo, esses dias eu vi uma fala de um cara que eu achei fantástico, até lembrei de uma brincadeira que eu fazia na época da faculdade, eu acho que o Leandro vai lembrar. Ele falou assim, cara, eu sou de esquerda porque eu sou egoísta, entendeu? Eu não gosto de manifestação de esquerdista, eu não gosto de ver mulher indo para a rua com pauta feminista, então eu vou conceder logo as pautas para ela, que eu não tenho que ficar escutando a gritaria delas na rua. Nossa Senhora. Eu não gosto de ver gente indo fazer quebra-tudo na rua, então vou conceder logo as pautas, eu não quero quebra-tudo. Eu não quero ver gente sendo assassinada pela PM, então eu já vou atuar para impedir isso, entendeu? Então eu falava muito isso na época da faculdade, eu falava assim, eu sou de esquerda, eu sou comunista, não é porque eu sou altruísta, entendeu? Mas é porque eu quero viver no mundo melhor. Mas isso é um egoísmo diferente, né, Gustavo? Entendeu? Mas eu quero um mundo melhor para mim. Tem gente que quer viver num mundo melhor, assim, quer criar um mundo melhor, uma bolha, e o resto que se dane. Não, tudo bem, tem quem faz isso, entendeu? Mas olha só, veja bem. É porque quando a gente fala num projeto altruísta, de falar assim, porque esse é um projeto altruísta, acho que em certo sentido ele está num projeto altruísta, porque eles estão se alinhando para combater o bolsonarismo a partir da direita. E aí não é porque eles estão agindo no interesse, no melhor interesse da comunidade, né? Mesmo no sentido altruísta de falar, eu quero que os outros estejam, eu quero que não tenha desigualdade material para não ter um cara roubando meu celular, entendeu? Não é nesse sentido, mas ele fala assim, olha, eu quero que, como eu falei antes, eu quero que os negócios sejam tocados como sempre. Eu quero que eles sejam feitos como eles sempre foram,
Entendeu? Claro, ele vai abrir mão de poder? Não, ele não pode ser candidato a governador de novo. Candidato a presidente, ele sabe que ele não ganha. Mesmo se a União Brasil tivesse topado ser o sugar daddy dele, entendeu? Bancado, enfiado dinheiro no Caiado, ele não seria presidente, velho. Entendeu? Porque aí, cara, até acho que foi o Gabriel que me mandou essa análise, foi bom ele ter chegado, porque acho que ele poderia falar melhor disso, mas eu falei disso no Conversa Fiada esses dias para trás, umas 2 semanas. Cara, compara os números de Goiás com o restante do Centro-Oeste. Fica atrás, né? Fica atrás. Compara os resultados de Goiás na segurança pública, que é a grande vitrine do Caiado. Está em quinto, sexto, fica atrás. Entendeu? Você vai deixar de votar, por exemplo, no Ratinho Júnior, que tem resultados melhores na segurança, para votar em Caiado, sendo essa grande. O Caiado é bem avaliado por 85% da população goiana. Olha, velho. Até aí, cara, 85% da população goiana provavelmente gosta de piqui. Isso não quer dizer que o resto do Brasil vai gostar de piqui. Entende? Então, assim, cara, eu acho que ele, lógico, ele tem os projetos pessoais dele, ele tem o projeto de poder dele, mas eu acho que tem um nível aí de desprendimento de se alinhar com outros, porque venhamos e convenhamos, cara, um Estado que é fiel da balança do bolsonarismo, é muito mais fácil para ele politicamente estar alinhado com o bolsonarismo. Entendeu? Muito embora, do ponto de vista de um projeto nacional não faça sentido, eu sempre fiz essas críticas ao Caiado, mas ele vai fazer combate ao bolsonarismo de forma aberta e igual ele está fazendo agora, claro, foi velado, mas assim, para bom entendedor, pinga é letra. Entendeu? Ele tentou, né, cara? Mas eu acho que ele tentou, eu acho que ele não conseguiu, não é porque ele é desprendido. Ele falou que ia anistiar no primeiro dia de mandato, ele chegou a falar esses negócios. Só que ele não dá conta, velho. Ele é um coronelzão, pô. Aí ele vai ficar ouvindo pito de Flávio e Carlos Bolsonaro? Ele não consegue. Ele não consegue. Leandro. Eu não tenho dúvida nenhuma que, caso eleito, ele vai dar uma banana para o bolsonarismo. Ele não aceita tutela de ninguém, nunca aceitou, nunca vai aceitar. Eu acho que o DNA de coronel está muito forte nele, é algo de criação, né? É algo que ele não está disposto, não tem nem interesse em largar a mão disso. Então, na possibilidade de uma eleição, sim, ele vai dar banana para o bolsonarismo. E aí, uma das falas que o Valério trouxe aqui, logo depois do vídeo, e que eu concordo bastante, é o grau de cinismo da direita brasileira. Então, assim, a gente ouve ela batendo o tempo inteiro, que o país está indo para o inferno, que está tudo errado, que está tudo bagunçado, que não aconteceu nada, que não resolveu nada. Cara, eu fico pensando, e eles falam isso com grau de certeza, e transportam isso para o imaginário de grande parte da população. Então, não pode negar, eles são fortes, eles têm bastante voto. Tem muita gente que a gente ouve. Hoje, a gente ouviu todos os ouvintes lá que mandaram participação para a rádio e ficamos rindo. Gustavo, Gabriel, eles chamaram, eu estava com o Leandro na Sucesso hoje de manhã. Um ouvinte falou que o Leandro era a Mira Leitão da Rádio Sucesso. Eu ainda brinquei, se for pelo aspecto de conhecimento econômico dele, até me sinto honrado, mas... Porque os caras vêm assim e falam assim, o país está na merda. Aí você olha, qualquer número que você vê, o país está na merda. A Bolsa subiu 40% em dólar. Como que o país está na merda e o povo está comprando a ação? Eles estão comprando a ação porque ela vai valorizar mais ainda e eles vão vender lá na frente e ganhar dinheiro. Eles não estão comprando acreditando que vai cobrar. Que ela desemprego baixo, inflação na meta. Baixo, o dólar está abaixo do que pegou. Apesar da gente saber que é uma tendência natural do país desenvolvido que nem o Brasil, o dólar ia se valorizando, mas o dólar durante esse momento se valorizou. Inflação voltou para a meta. Então, assim, você tem uma carrada de notícias boas, mas aí você fica batendo aquele negócio. O déficit, o Brasil está devendo, Pô, está todo mundo devendo, o mundo inteiro está devendo. Não é problema dever, o problema é para quem que você deve, em que moeda você deve, o que você está fazendo com o dinheiro que você está captando no mercado. E isso não é problema, mas os caras falam com grau de certeza tão grande, e isso começa a ser repetido de forma constante aí pela grande parte da população. Mas você já parou para pensar que você está partindo de um pressuposto que as pessoas se importam com a verdade? Eu acho que não se importam, né? Entendeu? É porque, assim, a gente está vivendo um momento histórico que é muito peculiar, cara, que, assim,
que é de fragmentação das grandes narrativas e de você colocar micronarrativas no lugar dessas grandes narrativas. As pessoas, elas criam as próprias narrativas de acordo com suas tribos e de acordo com suas bolhas de internet. E elas não estão preocupadas com o que é fato o que não é fato. Hoje na rádio, cara, o cara ligou lá e falou: esses esquerdistas, não sei o que, o Brasil tem uma dívida externa de bilhões. Aí eu pedi para voltar o microfone. Eu falei: olha, cara, isso simplesmente não é verdade, velho. Isso que você tá falando não existe. Você quer que eu fale o quê para você? Você quer que eu minta para você ficar feliz? Não, A maior parte da dívida do Brasil é em reais, cara, não é em dólares. É 90%, a dívida é em reais e com brasileiro. Você tem 10% só que é dívida em outras moedas, mas o Brasil hoje tem um colchão aí de cara, pega 11 bilhões de dólares. Pega o caso lá da marcha do Nicolas. Do provavelmente o próximo rei do gado. Ele, cara, aquilo lá, quando caiu aquele trovão lá, caiu aquele raio, que a galera foi eletrocutada e tal, muita gente estava especulando que aquilo ali poderiam ter sido nuvens plantadas pela esquerda. Porque existem técnicas de semear a chuva, né, cara? Você joga produtos químicos e aí você... é cobra coral, como é que é? Cara, e aí teve gente levantando, falando assim, que ali nem raio não foi alguém que pegou um cabo de alta tensão e ligou ali para dar choque na galera. Gustavo? Então, assim, é um nível de desassociação com a realidade que é surreal, entendeu? E por isso que eu falo, tipo assim, será que quando a gente está fazendo esses questionamentos também, a gente não está partindo do pressuposto que as pessoas se importam com a verdade? Cara, mas eu vi alguns cortes, eu não tive estômago para assistir na íntegra. É um podcast que, se eu não me engano, Mamãe Falei, o taradão da Ucrânia. Tarado de Kiev. Tarado de Kiev. Está fazendo com bolsonaristas. Então, assim, é um cara do MBL que apoiou o Bolsonaro em várias eleições e tal. Daquele espectro, né? Não é nem no espectro, porque o espectro é ele contra 20, né? É um podcast dele, do MBL. Que aí ele pega, senta um bolsonarista e ele começa a desconstruir as mentiras do bolsonarismo. Então ele fala assim, o bolsonarista fala, não, porque o Brasil está assim, assim, assado, e não sei o quê, porque corrupção é isso, é assim, assado. Aí ele vai e pega as falas do Bolsonaro e coloca as falas do Bolsonaro. Então, assim, é um combate entre a própria direita, é o MBL, não é o PSOL, é um MBL desmascarando os caras. E aí aquele militante bolsonarista, o cara fica até acuado, porque ele não consegue, ele vai xingar o Mamãe Falei de comunista, né? Ele não dá conta de fazer isso. Então ele fica sem argumento. Então, assim, eu acho que muitas vezes eles realmente acreditam nas merdas que eles falam, porque realmente eles vivem numa bolha fora de qualquer raciocínio lógico. Não é só não importar com a verdade, é simplesmente acreditar naquilo mesmo e pronto, acabou. Cara, assim, pode ser que na base isso aconteça, mas quem está plantando isso, a crença é indiferente. A questão é, funciona? Você tem ali no plano, por exemplo, é plausível a história que eles estão contando, mesmo que tenha uma plausibilidade só dentro da teoria da conspiração que circula ali no meio, que a galera adota como verdade. E eu acho que essa, por exemplo, posturas como essa do Mamãe Falei, é só o resultado natural disso. Os caras chegaram à conclusão e falaram, cara, a política virou performance. Pura e simplesmente performance. Quem conta a melhor historinha ganha. Nesse cenário aqui, eu sou mais foda. Eu sou o Nicolas Ferreira da vida, por exemplo? Não, então eu preciso recuar. Essa aplicação de uma história, segundo critérios de funcionalidade, tem um nome clássico, ideologia. Cara, mas não é ideologia porque ela tem alguns contornos diferentes. Eu acho que a melhor forma de classificar isso é hipertição. E quem vai conhecer esse termo lá é o CCRU, a gente teria que estudar um negócio que a esquerda não gosta de estudar, que é semiótica. Para entender como é que isso funciona, como é que isso independe de crença, como é que isso vai, a gente teria que entrar em Deleuze para entender os termos, porque basicamente o que os caras falam? Eles falam assim, ó, a hipertição, ela é uma ficção semiótica consistente. Então você pega aquilo que está no virtual, ou seja, existe no mundo das ideias, mas está ali circulando, e aí você capta isso e atualiza isso na forma de uma história. Aí as pessoas vão agir
Eu até estava conversando sobre isso com a Gabriela essa semana. Elas vão agir como se aquilo fosse verdade, para concretizar aquele futuro. Então ele vira e fala assim, ou para não concretizar. Então vira e fala assim: querem implantar uma ditadura comunista no Brasil. Então, não é que isso vai mobilizar as pessoas contra o comunismo imediatamente, mas quem tiver medo de uma ditadura comunista no Brasil e que está trabalhando nesse imaginário, vai começar a agir para que não se implante uma ditadura comunista no Brasil. E isso significa que isso vai fortalecer a direita, entendeu? Então, é um conceito de hipertição. Ele vai para além da ideologia, porque ele produz efeitos no mundo real, entendeu? De comportamento e tudo mais. Tá? Vou olhar melhor esse conceito de perdição. Porque mesmo dentro do conceito de ideologia, tem assim, você parte de alguns fatos que são concretos, para dar plausibilidade, né? E concatena eles dentro de uma história que no seu contexto, a história é falsa, mas ela é repleta de fatos verdadeiros. É a conexão deles que é fantasiosa. Não, você não precisa nem, na hipertição, você não precisa nem disso. Porque, vamos pegar, eu vou botar um vídeo agorinha, do Flávio chamando o Lula de antissemita. Aí, as teorias conspiratórias lá do nazismo, né, o antissemitismo deles lá, era a ideia de que tinha uma conspiração internacional judaica, né, que eles controlavam o sistema bancário, que a crise financeira na Alemanha era culpa dos judeus, tudo. O Hitler usava até um termo interessante, conspiração judaico-bolchevista. Ele fazia essa concatenação entre os comunistas e os judeus. E aí o cara parava para ver. Devia ter muitas comunidades judaicas que eram relativamente isoladas, né? Tipo assim, os judeus ortodoxos que não se misturavam muito. Realmente existe uma parte do sistema bancário controlada principalmente por uma família judia lá, que são os Rothschild, né? Que estão aí até hoje, inclusive. Só que a grande massa dos judeus era gente normal. Né? Gente normal, assimilada lá e tal. Então, só que então eles pegavam essas pequenas coisas que eram verdade, e isso conferia plausibilidade a uma história que no contexto é falsa, né, de que existe uma conspiração judaica internacional e tudo, e que era culpada pela derrocada econômica da Alemanha. Mas é porque eles estavam trabalhando ainda nesse momento num contexto, e assim, algumas ainda estão ativas, mas de grandes narrativas. Então, por exemplo, por que o judeu ele entra no imaginário dessa forma? Porque o judeu ele é pensado desde a Idade Média como um ser perigoso, portador de um conhecimento transcendental, limiar entre o Ocidente e o Oriente e tal. Então, você transformar ele num vilão, apresentar ele transformar ele na conspiração do judeu internacional, fazia sentido já dentro desse imaginário, entendeu? Então, eles pegam grandes narrativas que estavam ali rodando. Com a fragmentação das grandes narrativas, o que a gente tem hoje são criação dessas micronarrativas, e elas não necessariamente estão conectadas com essas grandes narrativas. Pode ver, por exemplo, que a relação com o judaísmo, ela mudou na extrema-direita. Ela já não é mais essa relação do judeu errante, né? Que tudo começa ali na história do judeu errante, né? Já não é mais essa história do judeu errante, o judeu como ameaça limiar e tudo mais e tal. Muito pelo contrário. Você vê hoje muito cristianismo que ele se reivindica rabínico, né? Que vai remontar as tradições judaicas, que vai fazer a leitura do hebraico e tudo mais e tal, para fazer as interpretações bíblicas. Então, isso também tem a ver com essa fragmentação das grandes narrativas. Qual que é a grande diferença, inclusive, se a gente for pensar em termos de diferença entre ideologia e hipertição? Além de funcionar a partir dessas grandes narrativas e construir narrativas tangenciais, a gente também tem o fato de que a hipertição não precisa ser crível, porque você não está trabalhando com crença. Aliás, a não crença é até mais efetiva do que a crença. Em que determinado sentido? Porque você está weaponizando discursos. Então, muitas vezes, quando você vai conversar, e eu já vi, não vou falar nome porque eu não vou expor o cara aqui, também, de fato, eu não vou lembrar, mas eu já debati com ele, e já teve uns outros que falaram isso, por exemplo,
que no intervalo, assim, em off, eu falava, pô, cara, mas isso aqui, ó, contraria os dados, assim, e tal, e o cara falou, foda-se. Entendeu? Tipo, Pô, a foda. questão não é o dado, entendeu? A questão não é o dado, a questão é o discurso que você vai estar construindo. Do ponto de vista ideológico, por exemplo, você vai pegar e falar assim, o liberalismo é melhor do que o socialismo. Não, os caras têm número para comprovar. Claro, vai ter uma malandragem ali no número e tudo mais e tal. Eles vão provar, vai falar, olha aqui, ó, a Rússia faliu e não sei o que e tal, mas não vai falar de todo o processo que levou, como é que o Ocidente agiu ativamente para provocar essa derrota da União Soviética e tudo mais e tal. A repetição ela é mais sacana, no sentido de que ela vai criar uma historinha da carrochinha, velho, e nego acredita e toca, porque fala, é isso aqui que vai funcionar, é isso aqui que eu vou usar contra o meu inimigo. Vamos aproveitar o papo do antissemitismo e colocar o vídeo aqui do Flávio, que o Gabriel vai comentar para a gente aqui, em primeiro lugar. Under President Lula, Brazil's policy suffered a deep moral failure. Let me be very clear. Lula is Gente, um trem desse tamanho. Toda vez que vem aqui para anti-Semitic. This is not a slogan. This is not exaggeration. This is based on his ideas, his advisors, his words, and his actions. The main designer of Lula's international policy, his top advisor, Celso Amorim, wrote the preface of a book that praises Hamas and presents it as a normal political group. Hamas is not a resistance group. Hamas is a terrorist organization, the same group that killed innocent Israeli families on October 7th. Gabriel Borges. Bom, e aí, pessoal, beleza? E Desculpa pelo atraso, correrias aqui. Bom, primeiro parabenizar o Flávio, né? Porque ele certamente, ele, ao invés de fritar hambúrguer, ele deve ter feito outras coisas com o seu intercâmbio, porque o inglês dele é melhor do que o do Eduardo. ele não entrou na... Você achou melhor ainda? Ah, o que o do Eduardo, pelo amor de Deus, I'm desesperated. Então, Ele não frequentou a escola de inglês do Gaia. Esse vídeo, indo na linha do que vocês estavam falando, é bem essa construção dessa narrativa, né? Ignora os posicionamentos que o Lula teve de condenar os ataques do Hamas, né? E de condenar o genocídio que Israel promoveu na faixa de Gaza. Então ele vai nessa linha mesmo de ignorar a realidade para cunhar uma narrativa e mexer com suas bases, né? Só voltando um pouquinho na pauta, porque eu acho que é importante colocar isso, vocês estavam falando do Caiado, né? E a sua filiação ao PSD, que é na minha opinião, e aí é totalmente meu achismo, ele acabou de enterrar as chances de se candidatar como presidente. Porque a ideia que se tinha é que ele iria, caso o União Brasil não peitasse a disputa, né, se cacifar em algum partido de menor expressão, né, que tivesse ali na segunda divisão, na terceira prateleira, para ser esse candidato, que é o que ele vem tentando há muito tempo. Mas com o fato dele ter se mantido, vamos colocar assim, na elite do campeonato partidário, né, tendo se colocado no PSD, ele sepultou suas chances, porque o Ratinho Júnior, por exemplo, tem mais expressão que ele politicamente, e ele não vai conseguir esse apoio para sair como candidato, de maneira que eu acho que já está sacramentado, né? Obviamente que ainda vai demorar um tempo para isso ser maturado, né, e consolidado, mas ele já está lançado já, na minha opinião, para a vaga do Senado, né, se ele realmente fosse manter como um candidato a um cargo político. Eu não vejo mais ele com chances
ou chances remotas de se colocar como alguém que vai disputar as eleições presidenciáveis. Ele foi para um partido onde a disputa é maior, né? E ainda tem a própria incógnita do Kassab, né? E o que ele vai decidir sobre isso, né? Eu acho que eram essas as colocações que eu queria fazer e também destacar aquilo que vocês apresentaram com relação a números econômicos. Eu vi um vídeo esses dias de bolsonaristas, né, representantes do mercado, né, que estavam sem ter como criticar o governo, porque os números eram bons. Eles estavam, assim, de mãos atadas. Eles reclamavam porque não tinham o que criticar, né, uma vez que o Lula e o governo do Lula conseguiu, né, realmente reerguer a economia. E eles apontaram ainda um ponto que eu acho interessante, que o cenário que se dava pós-eleição era de terra arrasada, né, de que o país sofreria muito com esse novo governo Lula, o que não aconteceu, né, porque os investimentos têm aumentado e tal, e eles estavam falando como isso tem repercutido ruim até mesmo para os usuários, né, consumidores desses produtos financeiros, se é que posso chamá-los assim, uma vez que eles colocavam que o melhor era retirar o seu dinheiro, investir em dólar, né, e agora o dólar, né, bem mais baixo do que estava nos períodos anteriores, e que essas agências, essas instituições financeiras, elas estavam em maus lençóis com seus próprios clientes, a sua própria cartela de clientes, porque eles se viram agora, na verdade, em prejuízo. Exato. Leandro, voltando para outra pauta. O Estado de Israel pode fazer o que ele bem entender, então? Todo mundo que critica o Estado de Israel é antissemita? Eu acho que, assim, a forma como a extrema-direita, no mundo, não só no Brasil, ela buscou o apoio a Israel como uma das suas bandeiras, é até engraçado, né? A gente vê uma manifestação bolsonarista no Brasil, você vê mais bandeiras se brincar de Israel e dos Estados Unidos que a própria bandeira do Brasil em si. Você vê muita camisa da CBF, né? Agora a bandeira do Brasil, às vezes, um pouco menos, porque uma idolatria por Israel praticamente cega, né? Uma ligação religiosa, evangélica, que acredita que quando o povo de Israel, e aí ela faz ela comete um erro aí em achar que o Estado de Israel atual representa o povo de Israel bíblico, recuperar Jerusalém por inteiro, Jesus vai retornar, né? E aí vai estar salvo. Então faz essa associação, e o Estado de Israel, de uma maneira covarde, ele coloca todo mundo dessa forma, né? Se você criticou qualquer ação do Estado de Israel, você é antissemita. E Flávio Bolsonaro, ele é o mais inteligente dos três, assim, o mais... não o que consegue conversar melhor no mundo político, ele está tentando usar isso de forma clara, até mesmo porque ele imagina que, como os Estados Unidos influenciou influenciou na eleição argentina e deve tentar influenciar na eleição brasileira, um apoio a Israel, um apoio aos Estados Unidos, às políticas de Trump, vão garantir ao bolsonarismo um apoio das big techs, né? E acredita que, com isso, ele vai levar a eleição. Eu acredito, assim, que a chance do Flávio Bolsonaro desistir dessa candidatura é praticamente mínima. Eu acho que ele mostrou que as pesquisas mostraram que houve uma precedência muito grande, né, de voto do pai dele para ele, e acredito que eles acham, inclusive, na derrota, a vitória. O Eduardo Bolsonaro falou isso no podcast, que mesmo que ele saia derrotado, a vitória, porque eles mantêm a força da família, mantém a direita meio que tutelada por eles. A gente acaba que a direita nossa, a direita democrática brasileira, ainda está tutelada por eles. Apesar da gente ver aí, segundo a análise do Gustavo, o Kassab aí tentando já fazer um contraponto, né, já trazer uma direita mais centrada, substituindo o bolsonarismo, eles vão brigar para que isso não ocorra. E a forma deles é tentar esse apoio internacional, que seja do Estado genocida, porque Israel é um Estado genocida, seja lá do
do presidente do Estado de Israel, que seja do Trump, e essa é a tentativa deles. Sim. Eu tenho colocar um ponto aqui para vocês comentarem. O antissemitismo é porque ele fala antissemita, mas isso é uma espécie de chantagem, né? Porque você chamar uma pessoa de antissemita, você está indiretamente querendo ligar ela ao regime nazista, né? Você está ali. E eu, primeiro, acho uma covardia muito grande um povo que sofreu um genocídio como o povo judeu sofreu. Primeiro, fazer uma diferença entre povo judeu e o Estado de Israel, né? São coisas diferentes. O Bolsonaro fez um monte de atrocidade e eu não me considero responsável por aquilo que o Bolsonaro fez. Mas a população, aquele povo ter sofrido um genocídio ali, sob as mãos de Hitler, e usar isso como um trunfo moral, como um escudo, para poder fazer, não é precisamente a mesma coisa, mas para poder aplicar um genocídio sobre um outro povo, entendeu? É de uma covardia sem tamanho. Porque, assim, o antissemitismo, dentro do que aconteceu ali, no regime de Hitler, ele é, de alguma forma, incidental. O cerne do nazismo não é o antissemitismo. Eles pegaram os judeus como inimigo porque já existia um antissemitismo disseminado na Alemanha naquela época. Mas eles eram, antes de tudo, oportunistas. Eles pegaram o vermelho e colocaram na bandeira deles para competir com o vermelho do Partido Comunista, né? Eles foram incorporando várias coisas para tentar abarcar o maior número de seguidores e de gente possível. Eles não eram um sistema de pensamento coerente. Então, eles pegaram o antissemitismo, elegeram os judeus como inimigos ali, porque era o mais fácil de pegar. Era o que funcionava, nas palavras do Gustavo, né? Viram que era isso que funcionava. Se fosse outro grupo, teria sido esse outro grupo. Mas a raiz do sistema é o racismo e a ideologia de superioridade étnica. Por mais que seja uma superioridade étnica imaginária, né? Nós somos arianos e tal, todos os outros são de raça inferior, e aí raça inferior não é só o judeu, era todo mundo. Era o judeu, era o negro, era o eslavo, era a galera, amigo. E o que os judeus estão fazendo, os judeus não, o que o Estado de Israel está fazendo agora, a justificativa deles para fazer isso, não expressa, mas existe um componente étnico ali, sim, de interpretar aquelas pessoas na faixa de casa como inferiores, como uma espécie de raça inferior, sim, porque não são judeus. E aí, Valério, você me permite uma parte nessa questão, nessa relação do nazismo com judeus, com antissemitismo, porque é o seguinte: na Alemanha, o antissemitismo ele existia na Europa inteira, tá? Isso aí vem do catolicismo e tudo mais, tal. Depois, quem quiser estudar esse estudo, não vai dar tempo de explicar isso aqui, não. Até porque eu quero falar de outra coisa. Porque entre os nazistas distinguia-se o bom judeu e o mau judeu. Existia o bom judeu. Quem que era o bom judeu? Era aquele cara que estava alinhado com o nazismo, com os valores expressos pelo nazismo. O mau judeu era aquele judeu que era cosmopolita, era aquele judeu que era considerado depravado, é aquele judeu que não contribuía para a nação, entendeu? Era aquele judeu que dominava as artes místicas. Tanto é assim que os sionistas tinham um acordo com os nazistas. Mas antes, historicamente, não, mas isso é não, antes. Mas antes. O que acontece? A gente precisa entender a ideia da janela de Overton. Nenhum discurso começa extremado com as pessoas matando e botando fogo nos outros em praça pública. Então, o discurso que vem do partido nazista, ele faz essa diferenciação. Depois eles perdem o controle desse discurso e aí é qualquer judeu. Exatamente. Aí é qualquer judeu. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, se você pegar a caricatura que se pintava do judeu lá pelo partido nazista, que vai dar início a toda essa loucura, é o mesmo que se diz da esquerda. Lá eles precisavam de um inimigo. E aí o inimigo calhou de ser o judeu. E aí as características que eram atribuídas eram todas aquelas que eles consideravam que eram indesejáveis.
certo? Então eles não precisam, como você falou, eles não precisavam do judeu, ou não precisam de manter a figura do judeu hoje, porque eles podem fazer esse deslocamento para qualquer pessoa, para qualquer grupo étnico e mais. Podem fazer para grupos abstratos. Olha, se você é comunista, você é mau caráter, você é assassino, você é pedófilo, você é comedor de criancinha, você não gosta de trabalhar, você é vagabundo, você é isso, você é aquilo, você demoniza o cara. E aí, por isso que às vezes eu falo nesses debates que o comunista é o judeu de 1930. Porque a forma como ele é enquadrado discursivamente é a mesma forma que enquadravam o judeu lá em 1930. Porque a lógica desses caras é a lógica de criar inimigo. E aí, veja, não é uma oposição, porque às vezes o povo tenta estabelecer um paralelismo com a esquerda, que fala assim, mas vocês falam da burguesia, vocês falam das elites e tal. Não é nesse sentido. É num sentido de inimigo mesmo, de inimigo civilizacional, do cara que precisa ser eliminado. As esquerdas não falam na necessidade de eliminação de deixa determinado grupo. Nem nos textos mais radicais de Marx você vai encontrar isso. O que você vai encontrar é, basicamente, traduzindo, parafraseando aqui, os caras não vão ceder o poder à toa de graça. A gente vai precisar tirar eles à força. Ponto. É isso. Mas não fala de eliminação. Agora é o seguinte, cara, esses caras, velho, e aí tem uma coisa também que eu vi esses dias e eu tenho que concordar. Qualquer análise que a gente parta da premissa que esses caras não eliminariam a gente se eles não fossem responsabilizados por isso, é uma leitura do real enviesada e equivocada. Se fosse legal matar a gente, eles matariam um por um. Gabriel. Então, eu só queria pontuar uma coisa que vocês colocaram sobre essa questão do caráter étnico, né, da atuação do Estado de Israel, que é isso, para além de não vê-los como não-judeus, vendo eles como não-humanos, né, acho que essa é a pontuação. Essa desumanização, ela acontece a ponto de ser tão culturalmente trabalhado dentro da sociedade israelense que eles realmente não enxergam, né, os palestinos como sendo dignos de proteção, né, ou até mesmo de ter um Estado, né. E aí, lembrando o Arendt, né, como você é um grande estudioso disso, né, Valério, você só tem direitos enquanto existe uma organização política apta para promover e proteger esses direitos. É muito bem lembrado. O que ela chama de direito a ter direitos, né? Que é aquele, ela tem um outro termo dela também, que é aquele que não pertence a um lugar específico do mundo, não pertence a lugar nenhum. Que é o que é um direito? Do ponto de vista fenomenológico. Mas só uma pontuação para reafirmar o que você está dizendo, porque a primeira coisa que os nazistas fizeram contra a população judia na Alemanha, né, foi tirar deles a condição de cidadão alemão. Exatamente. Eles primeiro destruíram as personalidades jurídicas para depois destruí-los fisicamente. Porque, assim, do ponto de vista fenomenológico mesmo, ter direito é você pertencer a uma comunidade, ser reconhecido pela ordem jurídica dessa comunidade como um igual, de modo que, se você for violado, essa comunidade assume a obrigação de te defender. Então, o que é você não pertencer a uma comunidade política constituída do ponto de vista do direito? Significa que ninguém na face da Terra assumiu a obrigação de te defender de nada. Então, se você não pertence a um Estado constituído, com uma ordem constituída e um Estado constituído para poder intervir por você se seus direitos forem violados, eles são violados assim. É o que está acontecendo. É o que aconteceu em Sarajevo. Lembra quando fizeram um cerco lá em Sarajevo e os bilionários pagavam para ir lá fazer safari com gente? Está acontecendo em Minnesota. Tem um documentário sobre isso. Leandro, faça aí sua observação, já encaminhando para o final, que estamos chegando e quase ultrapassando 1 hora de programa.
Eu acho que o nosso programa tem que ser bem ouvido, a gente tem que divulgar bastante, porque é justamente isso, é um aprendizado constante, até para a gente que está participando aqui, né? É um debate que foge muito da manchete e vai mais a fundo. A gente aqui viu grandes pensamentos e a origem do que e por que Israel faz o que faz hoje com a Palestina. E eu vou até um pouco além, eu acho que a gente costuma falar e ver um discurso que a China, quando ela está brincando dentro do tabuleiro de war do mundo, ela está brincando pensando em 50, 100 anos, ela não tem pressa. Ela fala assim, o Trump, eu falo, o Trump daqui a pouco tempo morreu, a gente está aqui há 5 milhões de anos e tal. Talvez o povo de Israel não, o Estado de Israel tenha o mesmo pensamento hoje em relação à Palestina. Então você vê todas as ações que eles começam há muitos anos, desde a criação do Estado de Israel, de não aceitar a criação do Estado palestino. A gente vê que, e é aquela coisa que a gente falou de não ter apego à verdade, eu já tive debate aqui de debatedor falar assim, mas é porque o Hamas não aceita a formação do Estado de Israel. Eu falei assim, mas o Estado de Israel não aceita a formação do Estado palestino. E aí tem isso, né? Israel não aceita a formação do Estado palestino, Israel coloca colonos nas áreas ocupadas, e o ideal é realmente tirar o povo palestino de toda a região. Então, assim, parece que fizeram agora um acordo com a Somália, com o chifre da África, a ideia é tentar colocar o pessoal lá, e eles não estão importantes se isso vai demorar 1, 2, 3 anos. Talvez, assim, o atual presidente lá, aquele genocida, ele talvez tenha um interesse em manter esse conflito por agora para salvar sua própria pele, né? Porque ele é um corrupto, se acabar a guerra, provavelmente ele cai. Mas o ideal é realmente reconquistar o território a longo prazo, que seja, mas tirar qualquer existência do povo palestino daquela região. E isso não tem outra forma de se falar, é genocídio, é limpeza étnica e pronto, final. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês, Leandro, Gabriel, Gustavo. Tem recadinho final? Tem recado final? Recado final hoje, nosso é do Gabriel. Tem essa honra aí de dar o recado final. Quero agradecer aqui ao Valério aí, pô. Mas não, o meu recado final, cara, pelo amor de Deus, gente, PT, vamos lá. Valério para candidato do partido ao governo do Estado. Precisamos de quadros novos, né? E o Valério é esse quadro, pessoal. Não tem, eu entendo os outros grandes nomes que nós temos, né? O Luiz e o Edvar, mas a gente precisa de renovação, de um quadro novo que venha disputar esse campo de debate, né? E por isso eu faço meu apelo aqui ao Partido dos Trabalhadores para que efetive o nome desse homem aí, para que ele possa concorrer a essas eleições, né? Gabriel, mais que isso, você sabe que eu defendi aqui mais cedo, antes de você chegar, que a única forma das esquerdas chegarem com um nome, com chance real de ganhar 2030 a presidência, é se Valério Luiz for governador do Estado de Goiás. Porque ele se torna governador do Estado de Goiás, faz a melhor gestão que esse Estado já viu, constrói segurança pública de verdade, que vai dar segurança de verdade para as pessoas, porque se sabe de segurança pública, traz melhorias econômicas para o Estado, se projeta Goiás como um modelo para o Brasil e aparece como uma alternativa a Lula em 2030 à esquerda, porque Lula vai estar muito velhinho, já não vai poder concorrer e tudo mais. Não tem nomes da expressão de Valério Luiz na esquerda no país hoje. Talvez Jones Manuel, entendeu? Então, estamos aí, eu estou nessa campanha. Não, mas assim, também junto contigo. É isso aí, e obviamente que brincadeiras à parte, eu acho que... Não é brincadeira não, velho. Eu sei. Precisa fomentar novos quadros. Mas é isso. Mas na esquerda tá tudo bem caquético. Esse que é o ponto. Eu acho que tem que vir sangue novo e tá aí o quadro. O PT, inclusive, já sofreu muito no passado por causa disso, por estarem matando no berço, né, os seus quadros que surgiam. Então, agora a gente está aí com esse quadro e que não pode ser deixado de lado. Obrigado, Gabriel. Vou fazer isso chegar aos ouvidos de todos os militantes e dirigentes do Partido dos Trabalhadores. E faça chegar também que
é estratégico para a esquerda nacional em 2030 que Valério Luiz seja eleito governador do estado de Goiás em 2026. Rumo ao Palácio das Esmeraldas. Esse foi o Foro de Goiânia. Se inscrevam no canal, liguem o sininho, ativem o sininho e até semana que vem. Valeu, meus caros. Obrigadão. Abraço.